Doenças autoimunes e dieta. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rafael Oliveira e eu sou médico neurocirurgião. Hoje eu quero falar sobre um assunto que aparentemente tu não deve saber exatamente do que se trata, mas quando eu explicar o que é uma doença autoimune, eu tenho certeza que você vai entender do que eu estou falando. Aliás, provavelmente tu conhece alguém com alguma doença autoimune e assim, como essa pessoa não tem a mínima ideia qual a relação entre essa patologia e a alimentação. A doença autoimune ela é uma situação onde o nosso sistema imunológico destrói as células saudáveis do corpo por engano. Ou seja, o sistema imunológico acha que as nossas células saudáveis são um potencial inimigo e têm que ser eliminadas. Entre essas doenças, eu posso citar a famosa artrite reumatoide, a diabetes tipo 1, o lúpus eritematoso sistêmico, a espondilite anquilosante, a doença celíaca, a esclerose múltipla, a tireoidite de Hashimoto, a dermatite herpetiforme, entre outras. E que diabos essas doenças têm a ver com o que eu como? Porque a dieta, de algum modo, iria fazer com que o seu sistema autoimune reconhecesse as células do seu corpo como algo potencialmente perigoso. Para começar, vamos fazer um simples raciocínio. Se você mantiver o seu sistema imune desativado, ou seja, não estimular ele sob hipótese alguma, o seu corpo segue funcionando de forma adequada e sem problemas. Agora, se você incentivar o funcionamento de seu sistema imune, diversas substâncias serão lançadas pelo seu corpo e acabarão danificando diversas células. Caso seja necessário, por algum motivo, estimular o sistema autoimune, ok, é necessário, vamos embora. Mas, quando isso se torna uma regra desnecessária e contínua, ela passa a gerar problemas. Quando o nosso sistema imunológico é ativado, diversas substâncias passam a ser liberadas pelo corpo como resposta dessa pequena guerra imunológica contra um inimigo que o corpo reconheceu como potencialmente lesivo. Essas substâncias elas são chamadas de citocinas pró-inflamatórias. Eu falo seguidamente sobre elas em meus vídeos. Entendendo isso, a gente pode começar a falar entre a relação dessa dinâmica de defesa com a alimentação. Tudo que tu come que acaba estimulando o teu sistema autoimune acaba, consequentemente, fazendo com que substâncias danosas, ou seja, as toxinas pró-inflamatórias, sejam liberadas no organismo. Isso irá gerar uma cascata de destruição que poderá comprometer o funcionamento de várias células. Está configurada a doença autoimune. A grosso modo, quando tu comeu uma coisa que teu corpo reconheceu como algo estranho, tu fez com que o teu sistema imune liberasse substâncias que acabaram destruindo algumas células do corpo. Células saudáveis, diga-se de passagem. Ok, essa parte eu entendi. Mas existe comprovação científica que certos alimentos favorecem a ocorrência de doenças autoimunes? Sim, existe. E é por isso que eu estou falando isso para vocês e eu vou provar isso para vocês. Diversos estudos demonstram que se tu reduz drasticamente o consumo de alimentos que excitam o sistema autoimune, várias doenças são melhor controladas. E quais seriam esses alimentos que podem ativar o sistema imunológico a ponto de causar uma destruição celular considerável? Vou te contar logo logo. O primeiro grande vilão do nosso sistema autoimune é o glúten. Eu já fiz vídeos específicos sobre ele e cito as atividades dele rotineiramente em meus vídeos. O glúten ele é uma proteína basicamente encontrada no trigo. Também pode ser encontrado na cevada e no centeio. Então, todos os panificados, biscoitos e bolos feitos com trigo possuem essa substância. Aliás, a indústria alimentícia vai muito além. O glúten ele tem a capacidade de aglutinar substâncias. Então,
ele acaba sendo usado em vários alimentos, como iogurtes e doces. Ele deixa, por exemplo, o chocolate muito mais cremoso. Metabolicamente falando, o glúten ele é uma proteína indigerível. Quando tu acaba comendo o glúten, o teu corpo vai reconhecer ele como uma substância intrusa. E desse modo, o teu sistema imunológico vai ser ativado para tentar destruí-lo. Isso faz com que citocinas pró-inflamatórias sejam liberadas pelo corpo e acaba criando um campo extremamente fértil para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Isso que eu estou dizendo é facilmente comprovado por ensaios clínicos randomizados que demonstram que dietas livres de glúten são altamente efetivas para controlar doenças autoimunes. Quer exemplos? Eu vou te dar. Doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune que afeta a função intestinal. Ao parar de ingerir glúten, os sintomas da doença melhoram. Está aí a referência para quem quiser conferir. Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune que afeta o funcionamento da tireoide. Um ensaio clínico randomizado mostrou que uma dieta livre de glúten melhora a doença. Está aí o estudo para te conferir. O que mais? A dermatite herpetiforme é uma doença de pele autoimune onde ocorrem erupções cutâneas pruriginosas, ou seja, fica coçando. Já possuem estudos que demonstram que se trata de uma manifestação dermatológica da sensibilidade ao glúten. Tá aí o estudo para quem quiser conferir. E para terminar, sempre dando uma pincelada na minha área, está provado que dietas que contêm glúten podem afetar o funcionamento de seu cérebro. Tá aí o estudo para quem quiser conferir. Então, a cascata inflamatória produzida pela ingestão do glúten acaba ativando o sistema imunológico e isso afeta a composição do seu neurônio. Então, os estudos cientificamente decentes não deixam dúvidas de que o consumo de glúten acaba ativando o nosso sistema imunológico, gerando diversas reações que podem culminar nas doenças autoimunes. Eu quero aproveitar para falar sobre uma outra situação que interfere de forma considerável no sistema imunológico e, por conseguinte, na ocorrência de patologias autoimunes. Eu já falei em outros vídeos e eu repito bastante sobre o tema, que é sobre a microbiota intestinal. A microbiota intestinal ela é composta por um grupo de bactérias que chamamos de bactérias probióticas. As bactérias probióticas elas são aquelas que trabalham a favor do corpo, interagindo de forma saudável na microbiota. Uma flora intestinal regulada torna a peneira intestinal mais efetiva e dificulta com que substâncias danosas penetrem no nosso organismo. Desse modo, quando a gente favorece as bactérias no intestino, isso faz com que o índice de patologia seja reduzido e ocorra uma melhor interação com o nosso sistema imunológico. Vou deixar a referência para quem quiser ver de onde eu tirei o que eu acabei de dizer. E como é que a gente pode fazer isso, favorecer a microbiota intestinal? Consumindo regularmente alimentos à base principalmente de leite fermentado. Um deles é o kefir, também já falei a respeito em outro vídeo, pode conferir. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre probióticos, também tu pode conferir lá se tu quiser entender melhor sobre o assunto. Então, concluindo, o glúten gera uma reação inflamatória corporal que irá ativar o sistema autoimune e gerar um campo fértil para o desenvolvimento de diversas doenças autoimunes. Desse modo, consumir menor quantidade de alimentos que possuam glúten, como o trigo, irá favorecer a sua saúde. Além disso, estimular as bactérias probióticas também vai ajudar na dinâmica intestinal e fazer com que você tenha menores chances de desenvolver doenças autoimunes. Se tu gostou do meu vídeo, compartilhe, me ajude a ajudar outras pessoas. Se tiver alguma dúvida, pode me escrever. O meu e-mail é rafael.neurocirurgia@gmail.com. Pode também acessar meu site, que é o www.rafaeloliveiraneuro.com, ou se inscrever no meu canal do YouTube para poder receber em primeira mão o material que eu faço. Para quem quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo o meu livro, que se chama Que Dieta Devo Escolher? Ele está bem completo, ele tem capítulos sobre glúten, sobre doenças cerebrais, sobre doenças autoimunes, dá uma conferida lá.
e ele está disponível para quem tiver interesse na amazon.com.br. Eu espero que o vídeo tenha sido útil, eu espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.